Olá pessoal, chegamos à terceira parte do grupo de estudo Monge Executivo. Já estudamos o prólogo e o capítulo 1 sobre as definições. O objeto do nosso estudo agora é o velho paradigma. O capítulo então começa com o antigo provérbio chinês: se você não mudar a direção, terminará exatamente onde partiu. No dia seguinte, apesar de não querer acordar cedo, ao lembrar que Simeão estava esperando, John levantou, lavou o rosto e foi ao seu encontro. Quando se encontraram, Simeão disse que o reitor havia permitido que se encontrassem antes da primeira cerimônia matinal, mas ainda não havia dado a resposta quanto aos encontros durante as refeições. Começando a conversa, John então tocou no assunto sobre Simeão ter chamado sua atenção durante a apresentação da Kim, que vimos lá no prólogo, você se lembra? Ele estava pensando mais no que iria falar e não ouviu a apresentação da Kim, nem sabia que ela era enfermeira. Simeão disse que fez assim para demonstrar a ele que não sabia ouvir. Explicou que, no quarto quando se conheceram, John interrompeu por 3 vezes, e quando assim fazemos, passamos uma mensagem negativa, no sentido de estarmos pensando mais na resposta que vamos dar do que na fala do outro. A gente não consegue ouvir. E, como líderes, não podemos ser assim. A pedido de Simeão, John então começou a falar de si. Disse que, apesar de tudo, não estava feliz. Simeão então disse a ele: levei muitos anos para aprender que não são as coisas materiais que nos trazem alegria na vida. Os maiores prazeres da vida são totalmente grátis. O amor, o casamento, a família, os amigos, filhos, netos, o nascer e pôr do sol, as noites de lua, as estrelas brilhando, as criancinhas, os dons do tato, gosto, olfato, audição, visão, a boa saúde, as flores, lagos, nuvens, sexo, a capacidade de fazer escolhas e a própria vida. Para encerrar a conversa, pois já estava chegando a hora da cerimônia, John então disse a Simeão: quanto mais ouço você, mais percebo quanto estou fora da linha. Simeão então respondeu: esse é o lugar perfeito para você recuperar a sua vida. A aula da manhã começou com uma discussão sobre paradigmas. Vamos entender como esse negócio de paradigma funciona? Para isso, então, vamos falar um pouquinho sobre a mente humana. Imagine que você esteja nesse ponto aqui e você queira chegar nesse outro ponto. Então você estava aqui, quer chegar aqui. Qual é o caminho que a gente pode fazer? Podemos dar a volta aqui? É um caminho. Se conseguirmos entrar nesse terreno aqui, podemos também dar a volta aqui, ou se pegar essa passagem? Podemos. Podemos desbravar aqui, passar aqui pelo meio, qualquer um? Podemos. Qualquer lugar aqui. Agora tem um aqui que nos parece mais perto, né? Que é esse caminho aqui. É o que normalmente as pessoas escolhem, aquele que está mais perto, mais fácil, mais próximo. Aí você fez esse caminho, no dia seguinte você passa por ali e tá. Você tem que fazer esse mesmo caminho. O que você faz? Acaba passando por ali de novo. E no dia seguinte, de novo. E assim vai. A mente humana é mais ou menos dessa mesma forma. Quando a gente descobre uma forma talvez mais fácil de fazer, a gente vai repetindo esse gesto, essa ação todas as vezes, todos os dias. Isso torna-se então o que a gente chama de paradigma, que nada mais é do que um modelo de resposta que a gente tem a uma determinada situação, ou seja, a gente criou um modelo, faz sempre mais ou menos do mesmo jeito, ou seja, um padrão de comportamento, e nada mais é do que um mapa mental. E é importante salientar que o mapa não é o território. O mapa é uma coisa, o território é outra. Certa vez, quando eu ainda morava em São Paulo, uma das minhas secretárias teve nenê, ela morava lá na Zona Leste, mais ou menos nessa região aqui.
E eu morava na Zona Sul, no Jabaquara. E quando ela teve o nenê, a gente foi visitar. Peguei o mapa. Não tinha Google, não tinha nada. Era aqueles guias, né? Guias que a gente vê na mão. Tinha os mapas como esse que está na tela. Então a gente não tinha uma noção do terreno. Aí eu pensei, bom, não conhecia muito a Zona Leste. Vou sair do Jabaquara. Fui até a Marginal do Tietê. E entrei nessa Avenida Aricanduva. Só que essa Avenida Aricanduva, eu imaginei, vou até esse ponto onde está marcando o A aqui. Aí tinha aqui um caminho, se eu não me engano era esse aqui. Eu sei que daria para fazer. Ou era aqui, não sei. Eu sei que assim, a gente olhava, bom, tem uma alça de acesso, né? Pego ali e vamos embora. Só que chegando lá, aliás, tem uma alça de acesso, não, a gente nem sabia que era um viaduto. A gente achou que fosse uma avenida. E na verdade, nesse ponto, a Avenida Aricanduva é um viaduto. Então a gente não. E você olha aqui no mapa, não tem alça de acesso. A gente não tem como descer. Quem vem aqui da rua, essa aqui é a avenida que a gente estava, né, que passa por cima. Então você vê que não tem como descer para cá. Quem está aqui entra nela. Entra nos dois sentidos. Mas descer dela para essa avenida, que é a que a gente tinha que pegar, naquela ocasião não tinha como. Então a gente se sentiu meio perdido. Mas com guia na mão a gente acabou chegando e deu certo. Mas a ideia aqui é mostrar que o mapa é uma coisa, o território é outra. O mapa às vezes nos engana. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso mapa mental nem sempre consegue nos mostrar a realidade como ela é. Aliás, na maioria das vezes não consegue. O nosso mapa mental é a forma com que a gente enxerga as coisas e não necessariamente como elas são. Por isso temos divergências de opinião. Você tem o mesmo fato, as pessoas falam assim, para fatos não há argumentos. E todas as vezes a gente vê fatos que para uns são tão claros e outros enxergando esses fatos com outro olhar. Olha aqui mais uma ideia de como é a avenida lá. Bom, quem que causa esse tipo de situação? Na verdade, tudo passa pelo nosso cérebro, né? Então os nossos neurônios são que transmitem as nossas informações no cérebro, etc. Grosso modo, né? Aqui só para a gente ter uma ideia do que é um neurônio. Então temos aqui o corpo celular, os dendritos e o axônio, que são onde eles fazem as ligações uns com os outros. Os neurônios se ligam uns com os outros. E na verdade, olha que como a natureza é perfeita, né? Observe esse ponto, onde a gente vê que um neurônio não encosta no outro, eles se ligam, mas não se tocam. É mais ou menos assim. Há uma transmissão, né? Um neurônio tem os transmissores e os outros os receptores, né? De acetilcolina e outros neuropeptídeos, né? Que fazem essa transmissão das informações, dos sentimentos, de um neurônio para o outro. E isso percorre o nosso cérebro. Mais ou menos assim. As informações vão chegando, passa de um e o outro recebe. Olha, essa é uma visão. E é por isso que a gente refaz ou desfaz e faz paradigmas e cria. Quando eu tenho um paradigma, significa que esse ponto ele está muito forte, essa ligação está muito forte. Eu achei o caminho, lembra lá do caminho que a gente mostrou no terreno, né? Aqui é o caminho. Ele fez o caminho da informação, ou do hábito, ou daquela ação que a gente, da forma de agir que a gente tem. E quando eu preciso desfazer isso, é muito difícil. Por isso que a gente não gosta muito da mudança. A mudança cansa, porque eu tenho que desfazer no meu cérebro ligações neurais e refazer outras. Ele desliga de um neurônio e se liga com outro. Aqui uma outra visão. Esses pontos claros seriam os pontos de ligação. Então cada rede dessa que se forma é um hábito, é uma aprendizagem nova. E quando eu preciso desaprender alguma coisa, por exemplo, quem fez curso de datilografia, né, usava uma força no teclado. Se você usar aquela força da datilografia no computador, você arrebenta, você quebra o teclado do computador. Então você tem que reaprender, reformatar a tua forma de agir. Então o paradigma é essencialmente propiciar uma formação de um mapa mental. Tá? Tem um erro aqui, né? De um mapa mental.
uma rede neural, um hábito de trabalho que busque a melhor forma de execução da tarefa, ou seja, com a melhor qualidade possível, com o menor custo possível e no menor tempo possível. Então a gente precisa buscar os mapas mentais corretos. A gente escuta muito falar assim, quebre seus paradigmas todos os dias. Isso é uma grande bobagem. A gente tem que rever os paradigmas todos os dias. Alguns paradigmas estão atualizados, outros estão desatualizados. A gente estava falando em mapa, por exemplo, a Avenida Paulista em São Paulo não mudou até hoje. Tem aí, eu saí de São Paulo faz 11 anos, se eu for lá, a Avenida Paulista está no mesmo lado, tá no mesmo lugar. Então eu não vou imaginar que ela mudou. Só porque eu chego lá e mudo meu caminho e vou passar por cima de prédio, vou bater o carro. Eu tenho que seguir naquela mesma linha. Então é um mapa que não desatualizou. Por outro lado, outras avenidas, outras coisas vão mudando. E a gente tem que se adaptar. Então a questão é rever os nossos hábitos, né? Rever os nossos paradigmas todos os dias. Aqueles que estão atualizados permanecem. Os que estão desatualizados a gente muda. Paradigma não é coisa ruim. A gente não vive sem paradigma. A forma de dirigir, a forma de andar, né, muitas das nossas ações precisam estar no piloto automático. Já pensou se eu tivesse que imaginar cada ação que eu for fazer para dirigir? Não tem como. Eu não faria mais nada. Eu bateria o carro toda hora. Então, tendo o paradigma de dirigir, a forma de fazer, me possibilita que eu preste atenção em outras coisas. No trânsito, se alguém está atravessando a rua. E meu pé, minha mão estão lá executando através dos comandos que meu cérebro mandou de forma já automatizada como eu devo proceder. Agora, eu, por exemplo, eu tenho um carro com câmbio manual. Quando eu mudo para o câmbio automático, meu paradigma de dirigir tem que mudar. E vice-versa. Se eu peguei, faz tempo que eu tenho um carro automático. Se eu pego um carro de câmbio manual, com certeza ele vai morrer na primeira esquina. Porque eu esqueço de usar, né, eu tenho o hábito de não usar mais a perna esquerda, né? E aí passo a não apertar a embreagem. Preciso então remodelar meu cérebro, meus caminhos neurais para poder executar essa nova ação. Então, falando de paradigma e voltando na aula lá do livro, Simeão trouxe a questão dos velhos e dos novos paradigmas na administração. Antigamente, os Estados Unidos não tinham concorrência, né? De repente, vem uma concorrência global, que é o novo paradigma. A administração era centralizada. Hoje nós temos um paradigma de administração descentralizada. O Japão era conhecido por produtos de má qualidade. Hoje é extremamente eficiente. A qualidade vem de lá. Inclusive a gente copia todos os modelos de lá praticamente, né? Saímos de um modelo de gerenciamento, que lembra, a gente gerencia coisas, né? E fomos então para a liderança. Lideramos pessoas. Lá eu penso que não pensava na causa e efeito. Hoje a gente tem que olhar tudo que tem causa e efeito. A gente ficava pego aos modelos. Hoje eu tenho que buscar melhoria contínua. E aqui a gente tem um modelo na administração do PDCA, que nos propicia essa questão, né? Então eu planejo, faço, aqui em inglês, né? Checo e tenho a minha ação em cima disso. Então quando eu rodo isso aqui, faço a minha análise sobre os resultados e está tudo dando certo, eu continuo. Então a ação aqui é de continuidade, de padronização. Agora quando eu faço a checagem, e aquilo que aqui que é a checagem do paradigma. Então eu vou avaliar esse paradigma todo dia, vou avaliar esse modelo todo dia. Bom, o modelo não está funcionando mais. A minha ação qual que é? Correção nisso, replanejar e refazer fazer de uma outra forma, num novo modelo, enquanto esse modelo for atual, enquanto esse modelo der certo. O lucro a curto prazo, o lucro a curto e longo prazo. Preciso pensar na sustentabilidade. No velho paradigma, a gente sai do trabalho e vai para os sócios. Precisamos entender hoje que a mudança é uma constante. Antigamente não se pensava assim. E tá razoável, a gente aceita. Hoje não aceitamos mais do que um defeito zero. Bom, a partir daí então iniciou-se uma discussão sobre o estilo piramidal da hierarquia.
E esse estilo foi herdado dos séculos de guerras e da monarquia, foi uma coisa puxada do exército, onde lá no topo estavam os generais, vinham os coronéis, os capitães e tenentes mais abaixo, os sargentos abaixo e os soldados. Qual era o foco, ou qual é o foco do exército? É o inimigo. Então a gente pega esse modelo, esse mapa mental, esse mapa de administração hierárquico e traz para as organizações. Aí onde os generais viram os presidentes, os coronéis viram os diretores, os capitães e tenentes viram os gerentes, os sargentos viram os supervisores, os soldados os funcionários da área operacional. E qual que é o foco da organização? Se o foco do exército é o inimigo, o foco das empresas, das organizações são os clientes. E olha, nos dá a impressão de que os clientes são os inimigos. Nesse velho paradigma, né, o inimigo, o cliente é nosso inimigo. A gente precisa rever, repensar esse modelo. No novo paradigma, a questão deve ser o contrário. Vamos dar uma enxugada nesse organograma, né? E vamos entender então o seguinte: os diretores vão para baixo, depois os gerentes, depois os funcionários, depois os clientes. Então qual que é a ideia aqui? Olha, os diretores trabalham dando sustentação, apoiando, dando subsídios para o trabalho dos gerentes, que trabalham também sustentando, alicerçando, dando subsídios para o pessoal da operação, que trabalha em prol do cliente. No fundo, está todo mundo aqui com foco no cliente. Então o ambiente é formado de forma a atender primeiro o ambiente externo, depois o interno. O cliente tem sempre prioridade. Vamos pegar o exemplo de uma árvore que ficaria mais ou menos assim. Então quem que busca toda a alimentação da árvore? Quem que sustenta a árvore? Que essas são as raízes, que é a área estratégica. A área estratégica dá a sustentação. E aí ela traz alimento. Quem que transporta esse alimento? Que é a área tática? É o tronco. E a área operacional então produz o quê? Os frutos, para que o cliente venha aqui e saboreie os frutos. Então você vê que é todo um conjunto buscando a utilização do fruto, do trabalho, né? A busca pelo resultado, mas pelo resultado tanto financeiro quanto do cliente, a satisfação, a qualidade. Ao final da aula da manhã, então, Simeão resumiu a discussão. Um líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as barreiras para que possam servir ao cliente. De novo, para liderar, você deve servir. Na aula da tarde, então, Greg já entrou disparando. Sei que você era considerado um bom líder há alguns anos, e eu respeito isso, Simeão. Mas não posso acreditar que você tenha conseguido sua fama dizendo aos supervisores que fizessem o que os empregados queriam. Se eu tentasse liderar as pessoas desse jeito, perdoe-me, haveria uma anarquia declarada. Num mundo perfeito, você pode estar certo, mas fazer o que as pessoas querem nunca funcionará nesse mundo. Simeão então disse: acho que não fui claro sobre o que significa servir. Eu disse que os líderes deveriam identificar e satisfazer as necessidades de seus empregados e servi-los, atendê-los. Eu não disse que eles deveriam identificar e satisfazer as vontades das pessoas, ser escravo delas. Os escravos fazem o que os outros querem. Os servidores fazem o que os outros precisam. Há um mundo de diferença entre satisfazer vontades e satisfazer necessidades. Vamos então entender a diferença dessa questão da necessidade e do desejo e da vontade. Certa vez eu fui ao shopping comprar uma camisa para o meu filho. Meu filho naquela época, naquela ocasião, devia ter uns 9 anos de idade, 10 anos de idade. E eu queria uma camisa de manga comprida.
Aqui, a gente foi aqui em Cuiabá, no shopping, né? E era pro casamento do meu irmão em São Paulo. O casamento ia ser em julho. Aí conversando lá com o vendedor, ele falou assim: olha, a loja só vendia esse tipo de camisa, né? Camisa social. Ele falou: olha, não sei se é isso que ele precisa. Imagina, julho, noite, São Paulo, deve estar frio. Aí você vai comprar essa camisa, vai gastar um dinheirão nessa camisa e ele vai pôr uma blusa por cima e a camisa não vai aparecer. Então, veja bem, olha a ideia do vendedor. Ele perdeu a venda. Ele falou: olha, ali na loja da frente tem uma blusa, né, que talvez vendem blusas ali que talvez sejam mais adequadas a essa questão de para ele poder ir num casamento, que é o que vai aparecer, é a parte de fora, vai ser a blusa, a parte de fora, que a camisa vai acabar não aparecendo. Então ele perde uma venda, mas ele ganha um cliente. Porque o que ele fez ao nos mostrar isso, ele identificou pra gente que a nossa necessidade não era a camisa, era o nosso filho de bem vestido, a camisa era o nosso desejo. E no fim ele iria colocar a camisa e provavelmente a camisa não iria aparecer, porque o que está por baixo da blusa não adianta nada. Agora o pior é que vocês não sabem, no dia do casamento fez calor, né? Ele poderia ter usado a camisa. Mas esse é um outro detalhe. A ideia aqui é que o vendedor foi perfeito, ele é efetivamente o que a gente chama de consultor em vendas, porque ele escuta e ao escutar ele dá um diagnóstico, né? Então ele identifica a necessidade. Eu também venho da área de saúde. Quantas vezes o paciente chega lá, eu sou dentista também, então o paciente chegava, embora assim não atuo mais, né? Mas trabalhei por 15 anos, então os pacientes chegavam assim: eu quero arrancar todos os dentes. Esse é o desejo dele. Mas é a necessidade? Da gente então propõe o tratamento adequado. Às vezes ele está com dor, para ele a ideia é tirar. E aí você tira a dor, você trata o dente, ele fica sem dor, mas o dente permanece. Então uma coisa é o desejo, a outra coisa é a necessidade. O bom profissional em qualquer área busca a necessidade. A gente não deve atender os desejos dos clientes, e sim as necessidades. Dos nossos colaboradores é a mesma coisa. Que então, por sua vez, trouxe a questão da teoria das necessidades de Maslow, como vimos lá no capítulo passado, chegando à dedução de que a autorrealização é tornar-se melhor do que se pode ser. É importante frisar que não é ser melhor do que os outros, mas hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que fomos hoje. Então aqui eu busco a autorrealização. Lembra que a gente estava discutindo aqui a ideia de que esse aqui é o fator efetivamente motivador. Buscar a autorrealização. Os outros, eles transitam entre ser o motivador e ser um fator dito higiênico ou não motivador, né? Que é onde a presença não motiva, mas a ausência desmotiva. Bom, e assim chegamos ao final aí do nosso terceiro capítulo, do nosso terceiro módulo, que trata no segundo capítulo, né? Já vimos o prólogo, o primeiro capítulo, e agora o segundo capítulo, mais o nosso terceiro módulo. Espero que tenham gostado, participem aí dos fóruns, das reflexões que a gente vai trabalhar, e até a próxima, até o próximo capítulo.